Sejam muito bem-vindos a mais esta nossa análise visual. Para entender o mundo em que a gente vive, ajuda bastante pensar na nossa sociedade como uma máquina imensa, incrivelmente complexa. E bom, como qualquer máquina super avançada, ela precisa de um sistema operacional bem robusto para não entrar em colapso. Esse sistema operacional de base, digamos assim, é o direito. Mas, pensa bem, nenhum sistema operacional sobrevive sem aquelas atualizações constantes dos desenvolvedores para lidar com novos bugs ou novos hardware, certo? E é exatamente aí que entra a ciência. Vamos mergulhar fundo nisso e entender de uma vez por todas como essas duas forças se unem para manter toda a nossa civilização rodando sem travar. A nossa jornada hoje é super direta e vai passar por 5 pontos: fundamentos de direito e ciência, o papel da ciência jurídica, como o direito funciona na vida real, o direito na prática e, por fim, o futuro da sociedade. Ponto 1. Fundamentos. Direito e ciência. Antes a gente ver como essas duas áreas se misturam, é super importante definir muito bem esses dois pilares. Começando pelo direito. A gente pode entender o direito como aquele código-fonte rígido que regula absolutamente tudo. As relações humanas, o que o Estado pode ou não fazer, a economia e, claro, a proteção inegociável dos nossos direitos fundamentais. Sem ele, uma convivência pacífica seria literalmente impossível. Desde o antigo Código de Hammurabi lá atrás até a nossa atual Constituição ou Código Civil, esses são, na prática, os manuais de instrução que garantem a segurança de todo mundo. A ciência, por outro lado, é o nosso método para entender as coisas. É a busca incansável pelo como e pelo porquê. Através de muita observação, pesquisa e experimentação, a ciência vai construindo o conhecimento humano. E detalhe, isso não fica restrito só àqueles laboratórios de biologia ou física, não. A ciência abrange a sociologia, a economia e, de forma absolutamente crucial para a nossa conversa de hoje, o campo jurídico. Ponto 2. O papel da ciência jurídica. Vamos avançar um pouquinho e ver o que acontece quando esses dois gigantes se encontram. É aqui que a mágica acontece, numa sinergia perfeita. A ciência jurídica fica bem ali no meio, como uma ponte. Ela é, na verdade, uma ciência social aplicada. O direito vai lá e fornece as regras, as leis e os princípios. Já a ciência entra com um método, o estudo rigoroso e a análise profunda sobre como essas normas devem ser aplicadas no nosso dia a dia. É o estudo do comportamento humano focado em resolver conflitos sociais de um jeito lógico. Mas na prática, para que serve tudo isso? Basicamente, o direito tem 5 funções principais que agem como um escudo para manter a nossa rotina segura. Ele organiza a sociedade, tipo quando as leis de trânsito dizem quem tem a preferência, garante direitos absolutos, como vida e saúde, resolve conflitos através dos processos judiciais, promove a justiça, como na defesa do consumidor, e mantém a ordem social, prevendo até prisões, no caso do direito penal, para evitar o caos. E olha que fascinante, esse nosso sistema operacional não é nada engessado. Como toda boa ciência, o direito tem características muito bem definidas. Ele é sistemático, com uma lógica própria. É altamente interpretativo, porque afinal, as palavras de uma lei precisam ser interpretadas por um juiz no mundo real. Ele é focado no social, existindo só para atender às nossas necessidades. E o mais importante, ele é dinâmico. Se fosse rígido demais, o sistema ia quebrar. O direito precisa evoluir o tempo todo, como a gente viu recentemente com as novas leis de privacidade de dados na internet. Ponto 3. Como o direito funciona. Como em qualquer área científica, o sucesso depende de organizar as coisas nas caixinhas certas. Para organizar tudo de forma limpa, a gente divide as interações em 3 grandes ramos. O direito público entra em cena quando o Estado está no meio, definindo os limites do governo e as leis penais. O direito privado já é a arena dos particulares, lidando com contratos, empresas, casamentos. E tem o direito social, que age como um verdadeiro escudo, protegendo os direitos coletivos e a dignidade humana, através das leis trabalhistas e previdenciárias. É uma arquitetura muito bem pensada. Ponto 4. O direito na prática. A teoria é linda, mas ela só ganha valor quando a gente testa na vida real. Vamos ver 3 cenários super rápidos para ilustrar isso. Primeiro cenário, e quem nunca passou por isso, né? Você compra um produto, chega em casa e ele simplesmente não funciona. A frustração é na hora, e fica óbvio que a gente precisa de alguma regra para não sair no prejuízo. E é aqui que a gente vê esse trabalho em equipe brilhando. De um lado da equação, vem a ação imediata. A lei entra em campo, garante a devolução do dinheiro e pune a empresa se houver abuso. Mas, do outro lado, operando nos bastidores, a ciência jurídica continua trabalhando.
Ela estuda essas decisões, avalia se a lei atual está dando conta do recado e propõe melhorias para deixar o consumidor ainda mais blindado no futuro. Segundo cenário, agora com um impacto bem mais pesado. Imagina uma indústria descartando lixo tóxico no rio da cidade. Isso não afeta só o meio ambiente, mas a saúde de uma comunidade inteira. A resposta aqui não pode só ficar no papel. Mais uma vez, o contraste é perfeito. A estrutura legal vai lá e age com punição, multas milionárias, interdição, exigência de reparação. Paralelo a isso, o lado científico entra investigando o tamanho exato do impacto ecológico, gerando dados cruciais para criar novas políticas públicas. Ou seja, um lado pune o erro de hoje e o outro estuda como prevenir o desastre de amanhã. Terceiro cenário, o ambiente supermoderno das ameaças digitais. Hackers, fraudes bancárias, vazamento de dados de milhões de pessoas. O perigo saiu da rua e foi parar direto na nuvem. Aqui, a natureza dinâmica do direito é levada ao limite. Algumas décadas atrás, a lei mal sabia o que era um computador. Quem dirá a internet? O direito teve que correr para criar normas inéditas de proteção online. Ao mesmo tempo, a ciência corre contra o relógio, investigando novos tipos de fraudes e desenvolvendo ferramentas de segurança cibernética para que a lei realmente consiga ser aplicada nesse mundo virtual. É uma corrida constante, sem linha de chegada. E assim a gente chega ao nosso quinto e último ponto, o futuro da sociedade. O que acontece se a gente tentar seguir em frente sem uma dessas duas estruturas? Vamos imaginar dois cenários terríveis. Se a gente tira o direito da jogada, o resultado é o caos puro. Fim da organização, domínio do mais forte e conflito o tempo todo. Mas e se a gente tirar a ciência? Bom, aí a gente para no tempo. A gente até teria ordem, mas nenhuma evolução tecnológica, nenhuma cura nova para doenças ou soluções para a fome. Perder qualquer um dos dois seria uma verdadeira catástrofe. Em resumo, o direito e a ciência fazem muito mais do que colocar limites ou registrar fatos. Quando trabalham juntos, eles formam o verdadeiro motor do progresso da nossa civilização. Eles garantem que a sociedade seja não apenas um lugar seguro para se viver, mas um lugar capaz de evoluir e melhorar a qualidade de vida de todo mundo continuamente. Para fechar nossa análise de hoje, eu quero deixar essa provocação no ar. Com inteligência artificial, a biotecnologia e até a exploração espacial avançando nessa velocidade absurda, as regras que a gente tem hoje vão ficar obsoletas num piscar de olhos. Como será que essas próximas gigantescas descobertas científicas vão obrigar as nossas leis a se reescreverem? O sistema operacional da nossa sociedade está prestes a passar pela maior atualização da história. Muito obrigado por acompanhar mais essa explicação estruturada. E até a próxima!